Eu trabalho com 3 plataformas, né? O Meet aqui no IF, aí trabalho com o Zoom no GGE e trabalho com o Teams no São Luís, né? Eu trabalho com as 3. Aí cada um é um design diferente, ainda ficam achando pouco, ainda ficam mudando, né? Aí, mas atualmente tá melhorando. Gente, então muito boa tarde. Então vamos embora começar a geometria espacial, certo? Agora, vê só. Geometria espacial, antes que alguém fique pensando, como me perguntaram já, o pessoal da manhã me perguntou, Cléber, a gente vai ver aquilo que a gente viu no segundo ano do ensino médio, né? Porque lá no segundo ano do ensino médio a gente vê geometria espacial, né? Segundo ano, vocês lá no ensino médio trabalharam geometria de posição, paralelismo, perpendicularismo, retas ortogonais, planos secantes, poliedros, aí vem a relação de Euler, prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera, diagonal dos prismas, área e volume dos sólidos, tronco de pirâmide, tronco de cone. Isso foi o que vocês viram em geometria espacial durante o segundo ano e o terceiro ano do ensino médio, não foi isso? Tanto no segundo quanto no terceiro ano, foi justamente isso que vocês viram, mas o que a gente vai trabalhar agora não tem nada a ver com essa parte de cálculo de área, de volume, nada disso. O que a gente trabalha em geometria espacial aqui é justamente a parte das vistas e das perspectivas. Então, na verdade, você vai estar aí trabalhando, pegando e tentando pegar um objeto tridimensional, então pegar um objeto 3D e enxergar as vistas desse objeto e tentar em algumas outras situações, mas lá na frente, a gente poder construir esse objeto, certo? Olha, chegou o Ed também, boa tarde, Ed. Então, a gente vai construir as vistas e construir as... Boa tarde, professor. Boa tarde, minha gente. Boa tarde. Ó, beleza? Construir as vistas e as perspectivas, que é isso que a gente vai aprender. É pegar um bloco e poder enxergar o que esse bloco é. Bom, é coisa do tipo seguinte, vê só. Imagine que eu botasse para vocês um objeto aqui qualquer. Então, olha só. Vou colocar um objeto aqui para vocês. Vocês estão vendo aí essa figurinha que eu estou colocando para vocês, então? Isso é uma vista de um objeto. Que objeto é esse? Será que dá para dizer que objeto é esse? Olha o Tatiana ali também. Apagador. Um apagador. Quem mais enxergaria outra coisa? Todo mundo enxerga um apagador? Ô, Kleber. Oi. Um porta-lápis. Um porta-lápis. Um apagador, um porta-lápis. Alguma outra coisa? Pode ser aqui um colocador, aquele de fita durex? Pode sim. Ou será que isso é simplesmente uma caixinha? Enfim, quando a gente olha um objeto, olhando ele por um ângulo só, você não vai conseguir dizer que objeto é esse, se olhar por um ângulo só. Esse objeto aqui, na verdade, ele é um porta-guardanapo. Nem é um apagador, nem é um negócio de durex. É um porta-guardanapo. Mas, assim, é impossível olhar para isso aqui e dizer que é um porta-guardanapo. Só se tu for muito ninja. E dizer, pô, pensei no porta-guardanapo. Você vai pensar no apagador, vai pensar no porta-lápis e não no porta-guardanapo. Então, trabalhar com as vistas da figura é justamente isso. Se eu pegar, ó, isso aqui, vocês estão vendo o quê? O que vocês enxergam aí? É uma caixinha de som? Mas vocês estão vendo uma caixinha de som? Ah, eu tô vendo a esfera. Tá vendo? Um círculo, né? Um círculo. Um círculo. Então a gente enxerga o círculo, perfeito. Então só enxergando o círculo, isso é uma vista dessa figura. Isso aqui, na verdade, é o porta-caneta. Então, mas é quase impossível eu olhar um círculo e dizer que isso aqui vai ser um porta-canetas. Certo? É quase impossível, ligado? E você se ligar que isso aqui é um porta-canetas. Você vai ver um círculo. Você poderia pensar que isso aqui seria uma caixinha de som, ou que seria um copo, ou uma caneca, ou qualquer coisa desse tipo. Mas é um porta-caneta. Tá vendo? Então, o que a gente vai aprender hoje é justamente como enxergar algumas vistas. Por quê?
se eu pegar uma caneca, e tu já ia virar, mas tá com água, não vou virar não. Mas se eu pegar uma caneca e eu pedir para vocês olharem assim, peraí. Ó, se eu dissesse a vocês, o que é que vocês estariam vendo aqui? Vocês iam dizer que vocês estão vendo um círculo, né? Olhando só por esse ângulo de visão, porque está aparecendo aqui essa asinha dela, mas se eu tivesse fechado aqui essa asinha e perguntasse a vocês o que era isso, vocês iam dizer que isso aqui é um círculo e nada mais. Agora, se isso seria uma garrafa, um copo ou qualquer outra coisa, não tem como a gente dizer. Mas eu preciso que vocês na aula de hoje olhem para isso e percebam que essa caneca, se eu olhar por esse ângulo, eu vou ver um círculo. É isso que a gente precisa saber e é isso que a gente precisa fazer. Certo? Olhar vários ângulos. Tanto é, ó. Deixa eu abrir aqui. Pronto, abri outra câmera aqui. Vocês estão me vendo aí em 2 lugares, não estão? Bom, o que você está me vendo por aqui... Você está me vendo, você está me vendo. Você olhando por essa câmera daqui que eu estou apontando aqui. Você está me vendo, mas você não está vendo minha lateral. Você não está vendo se meu nariz é grande ou se é pequeno. Você não está vendo como é que está meu corte de cabelo aqui na lateral. Mas quando você olha por essa, aí você percebe por essa, ó, que meu cabelo passei a máquina zero aqui, que eu rapei. Dá para perceber que meu nariz é grande ou pequeno. Dá para perceber minha orelha. Mas, por exemplo, olhando por essa, você não consegue perceber se esse meu olho está aberto ou fechado. Eu posso fechar o olho, abrir o olho, você nem percebe por essa câmera. Mas por essa câmera você percebe. Ou seja, isso é justamente as vistas de um objeto. Oi? Sobre essa questão agora que tu fez, da tua visão de frente e de lado, tem uma foto que viralizou muito do Príncipe William. Que ele tava, a foto de frente, ele tava fazendo o número 3, sabe? Tava fazendo 3. E de lado, parecia que ele tava dando o dedo. E aí ele foi muito julgado, tipo, teve uma polêmica por essa foto, depois foi divulgada a foto de frente. É justamente os pontos de vista, né, de alguma coisa. Então, a gente, quando vai pegar um objeto, com uma vista só, você não consegue ter precisão do que você está querendo falar do objeto. Eu não consigo ter a precisão. Então, se eu olhar por aqui, por essa câmera, você vai me ver uma coisa. Mas não é a mesma coisa que você está me vendo por aquela outra câmera, não. São coisas diferentes. Aqui você vê detalhes que você não vê nesse. E aí você vê nesse que não vê nesse daqui. Assim como se eu pegasse essa câmera e colocasse, sei lá, em outra... Gente, olhando por essa, vocês não sabem se está faltando cabelo aqui em cima ou não. Não sabe se eu estou ficando careca ou não. Teria que ter uma vista de cima. Se eu botar uma vista aqui de cima, você vê. Se está faltando muito cabelo ou está começando ainda, não sei. Aí, mais ou menos, né? Enfim. Aí você vai ver, aí, dependendo da visão, como é que você vai estar enxergando o objeto. Então, são várias vistas do objeto. Boa tarde, Nídia. Tudo bom? Então, seria justamente isso. Beleza? Ficou claro aí as ideias, gente? De como a gente olhar? Então, mas veja, quando eu olho um objeto, eu não preciso, não tenho como dizer assim, como, tipo assim, imagine esse objeto daqui, essa caneca. Eu estou olhando aqui de frente, eu estou olhando ali para o lado, certo? Mas existe uma coisa bem interessante, se eu pegar meu porta-guardanapo aqui. Você por ali pode estar olhando com uma visão e aqui está olhando com outra visão. Então, se eu pegar aqui, ó, um porta-guardanapo assim, você está vendo uma coisa. Se eu botar o porta-guardanapo por ali, você está... Deixa eu ver, dá para ver para as duas aqui. Então, aqui você vê um porta-guardanapo por um ângulo e aqui você vê por outro ângulo. E por um ângulo só, não tem como a gente dizer, certo? Como é que vai ser o seu objeto. Então, por isso que a gente tem várias maneiras, a gente tem padrões, a gente tem normas. Então, nada é feito aleatoriamente. E o que a gente vai aprender na aula de hoje é fazer o padrão, é entender o padrão, é entender a norma, é tudo isso, tá certo? Então, existe aí todo um padrão.
e vamos começar a estudar justamente esses padrões, certo? Eu coloquei aí no Classroom de vocês na semana 10, eu não atualizei a semana 10 não, mas eu coloquei um bocado de material lá para vocês, se vocês chegaram a ver. Coloquei agora de tarde mesmo, não coloquei antes não. Então, no Classroom de vocês eu coloquei 6 arquivos, mas a gente vai ficar trabalhando aqui com 2 arquivos, tá certo? Vamos trabalhar aí com 2 arquivos, mas a gente tem 6 arquivos para estar trabalhando, tá certo? Não agora, mas durante todo o processo. Hoje a gente vai focar em 2 arquivos, que são esses que eu vou mostrar aqui para vocês. Como vocês já sabem, os materiais que eu coloco para vocês são materiais completos, né? Vocês sabem disso. Eu coloco material para você aprofundar até o nível que você quiser. Aí vocês sabem o que eu cobro aí de vocês, tá certo? Então vamos tentar entender o que é uma projeção, o que é uma vista, certo? Vamos tentar entender isso tudo bem direitinho para a gente se ligar. Então vai chegar aí na telinha de vocês esse primeiro material que tem aí introdução à teoria das projeções ortogonais. Esse é o arquivo que está lá escrito vistas e perspectivas _1, tá? Esse é o arquivo que eu quero começar a explorar com vocês hoje. Introdução à teoria das vistas, das projeções ortogonais. Vamos lá entender o que é isso daí, esse método mongiano, para a gente entender. Esse material, gente, eu coloquei ele aí original, não quis recortar nada, porque é um material desenvolvido pelo pessoal de arquitetura e urbanismo lá da PUC do Rio Grande do Sul. E é o melhor material assim, que eu achei que serviria para a gente, tá certo? Para essa parte de desenho geométrico, tá? O material está aqui, os créditos do pessoal lá. Então, vê só. Introdução à teoria das projeções ortogonais. Então, vamos ver como é que a gente vai aprender isso direitinho. E hoje o que a gente precisa, pessoal, é entender as coisas como elas funcionam. A gente não vai aprofundar aqui tudo, não. Inclusive, a atividade dessa semana, que eu nem abri espaço para vocês anexarem no Classroom, a atividade dessa semana eu vou até resolver com vocês aqui. Vai ser uma atividade bem tranquila. Não vai ter construção essa semana, não. Essa semana vai ser uma semana para vocês namorarem com esse assunto. Pegar e paquerar e olhar e entender o padrão. Em homenagem à Semana do Dia dos Namorados, né? Então, vai todo mundo aí essa semana namorar com esse assunto. Vai entender o padrão. Beleza? Ó, continuando aí. Alguém falou? Não escutei, não. Não, né? Ó, então vai ser justamente isso daí. Bom, a atividade dessa semana vai ser essa daqui, ó, que depois eu vou colocar aqui para vocês. Vai ser essa. Mas eu vou até no final da aula, acho que eu consigo fazer desenrolar aqui com vocês, pelo menos, e dar uma dica. Então, olha só, vamos tentar entender primeiramente a diferença do que é uma vista para o que é uma perspectiva. Vê só. Vocês estão vendo aqui, eu vou ficar olhando para as 2 câmeras. Atrapalha vocês, é ruim ou tá tranquilo? Tranquilo, né? Ficar em 2 câmeras, vocês me digam que aí eu deixo uma só. Então, olha só. Vamos olhar para essas 3 primeiras figurinhas daqui, certo? Ó, Nídia ali, ó. Boa tarde, Nídia. Hã? Não, Boa tarde, professor. Desculpa o atraso aí que eu estava na rua, vim correndo. Sim, senhora, muito bem. Olha lá, cadê? Quem não namora vai ter seu grande amor com esse material. É por aí. Olha, uma boa semana namorando com esse material. Muito bem. Ó, aí, pessoal, vocês estão vendo essas 3 primeiras figurinhas aqui, né? Eu estou vendo uma figurinha aqui. Estão vendo aqui uma figurinha? E minha canetinha está um pouquinho falhando hoje, mas daqui a pouco ela fica... Olha só. Eu tenho aqui essas 3 figurinhas. Vocês estão vendo essas 3 figurinhas? Eu acredito que essas 3 figurinhas, acho que seja bem de boa aí para vocês perceberem que essas 3 figurinhas representam a mesma coisa. Vocês concordam comigo? Que as 3 figurinhas querem representar o mesmo objeto. Claro que a gente consegue perceber que está querendo representar o mesmo objeto, mas são maneiras diferentes de fazer esse desenho. E esses 2 desenhos a gente já começa falando sobre o seguinte, olha só. Esses 2 desenhos aqui iniciais, eles são 2 perspectivas. Vamos ver só. Esses desenhos são perspectivas e esse terceiro desenho é uma vista.
Mas, Clebinho, são perspectivas e vistas? Mas qual é a diferença, na verdade, entre uma perspectiva e uma vista? Eu acredito que vocês olhando aí, eu já dizendo que é uma perspectiva e uma vista, já começam a perceber qual é a diferença. Mas a diferença seria justamente o seguinte: o que é uma perspectiva? A perspectiva nada mais é do que você pegar e colocar num papel, desenhar. Papel, obviamente, é algo bidimensional, são duas dimensões. Então, é você pegar um sólido tridimensional e jogar no plano. Então, imagine que você vai pegar um objeto tridimensional e fazer o desenho nele no plano de uma maneira que mais se aproxime da sua vista real daquele objeto. Então, a perspectiva é você tentar fazer um desenho simulando uma tridimensionalidade para que a pessoa, ao olhar aquele objeto, entenda do que está se tratando. Então, essas duas primeiras figuras daqui são duas perspectivas. Está representando aí um bondinho, né? Então, vocês estão vendo justamente de ângulos diferentes. Kleber, tem um padrão para isso? Claro que tem. Tem um padrão. Existe um eixo aqui, existe um eixo aqui, existe um eixo aqui. Mas não vamos aprofundar as coisas agora não, para a gente não perder o foco e entender isso bem direitinho. Mas eu quero que vocês entendam que cada uma dessas perspectivas tem uma técnica, tem um padrão. Não é aleatório esses desenhos, são desenhos com padrões, com técnicas, que é o que a gente vai construir durante esse finalzinho da primeira e durante a segunda unidade. A gente vai construir, certo, técnicas para que a gente possa saber construir uma perspectiva e construir uma vista. Mas isso é tudo um processo lento. Não adianta você olhar logo todos os materiais que eu coloquei para vocês e se desesperar, não adianta. É lento. Semana a semana tem que ir construindo, crescendo um pouquinho. Se perder, se atrasar, aí fica muito, muito ruim. Muito ruim. Então não atrasem, não percam, não acumulem, certo? Essa teoria que eu estou mostrando para vocês. E o que é a vista? A vista nada mais é do que você colocar num desenho uma vista, uma maneira de visualizar um objeto sob determinado ângulo. Existem várias maneiras diferentes de você colocar uma vista. Eu posso olhar de frente, de lado, mas o que está de frente para mim pode ser o que está de lado para tu. Então, obviamente, se não tivesse um regulamento, seria uma esculhambação, né? Você dizer assim, ó, eu estou olhando aqui, estou vendo um círculo. Aí outra pessoa que está lá diz, não, estou vendo um retângulo. Quando, na verdade, vocês estão vendo um cilindro. Mas dependendo do seu ângulo, você vai ver coisas diferentes. Por isso que tem que ter padrão, tem que padronizar, tem que organizar essa bagaça, senão fica tudo doido. Então, a perspectiva é uma maneira de você colocar um desenho de forma tridimensional. Você pegar tridimensionalmente falando e colocar num papel, tentando representar o máximo possível dessa figura tridimensional. Enquanto que a vista, não. A vista é simplesmente você colocar um objeto sob um determinado ângulo. Ficou clara a diferença entre perspectiva e vista? Vamos passar um pouquinho. O que eu quero hoje, como eu disse, ninguém fique aí se preocupando em querer construir. Nem imaginando, meu Deus, como é que eu vou construir aquilo? Se preocupe em entender o que vocês estão vendo. O que eu estou falando, tá? Se preocupem com isso. Olha para cá para esse carinha daqui. Vejam que esse carinha, ele está olhando para essa figura sobre esse ângulo daqui. Isso daqui é uma peça tridimensional que está sendo uma perspectiva. Só que esse cara, quando olha para aqui, isso que ele está vendo é uma vista. Vocês conseguem perceber que essa cara olhando por aqui, a vista que ele tem é essa? É isso que eu preciso. Por enquanto, devagarinho, para chegar lá. Claro que se eu olhasse essa figura aqui por cima, se o cara estivesse aqui flutuando e olhasse essa figura aqui por cima, ele não ia ver isso. Se ele olha aqui por cima, né, se ele olha nesse sentido, o que ele iria ver era isso aqui, né? Iria ver um retângulo assim, né? Tá bem certinho, mas vocês estão entendendo, né? Se eu olho de cima, eu iria ver um retângulo desse jeito, com um tracinho aqui no meio. Se eu olho por esse ângulo, se eu olhar por esse lado, o que eu vou ver vai ser um retângulo, um quadrado assim.
Tá tronchinho porque minha canetinha tá meio farrapeira hoje. Beleza? Ficou claro isso daí ou não? Então, a mesma figura pode ser vista de algumas formas diferentes. Joia? Bom, continuando. O padrão que a gente vai colocar, como eu disse, existem vários padrões. O padrão que a gente vai usar é um padrão que foi desenvolvido, certo? Um método idealizado por um camarada chamado Gaspar Monge. Esse camarada, Gaspar Monge, ele desenvolveu um método, certo? Ele idealizou um método para organizar isso. Para o cara dizer, isso aqui é de frente, não, isso aqui é de lado, para não ficar essa confusão toda, o cara veio e organizou. E essa organização faz com que esse sistema ele receba o nome de sistema mongeano. Então, esse sistema que a gente vai trabalhar, que é o sistema que a gente vai aprender, é o sistema mongeano, que é um sistema que recebe esse nome justamente por causa desse camarada Gaspar Monge, que foi o seu idealizador. Então, o sistema mongeano nada mais é do que você organizar de que posição você vai ver um objeto e como é que você constrói organizadamente, padronizadamente, certo? Todas essas vistas ortogonais. E a operação básica, a vista básica que a gente vai trabalhar para desenvolver esse sistema é justamente o que a gente vai chamar de projeção cilíndrica ortogonal. E aí, qual é a ideia da projeção cilíndrica ortogonal? Vê só. A ideia da projeção cilíndrica ortogonal é o seguinte. Quando a gente fala de projeção, vamos pensar em qualquer coisa quando a gente vem de projeção. Pelo menos na minha cabeça, talvez seja na de vocês também, quando vem de projeção, lembro logo do data show na sala, você ligando e projetando no quadro. Essa é a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu falo projeção. Certo? Então, na verdade, quando você vai projetar alguma coisa, qual é a ideia principal da projeção? Você teria como se fosse uma luz, você teria algum objeto, alguma coisa, e você vai projetar isso em algum lugar. Quer seja numa parede, num quadro, mas tem que projetar em algum lugar. Lógico. Se eu apagasse a luz todinha aqui, pudesse um objeto, botasse uma lanterna, eu ia ver a sombra desse objeto lá na parede. Já tentaram projetar no meio do nada? Tipo assim, imagine que você vai no meio do mato de noite. Ninguém vai para o meio do mato de noite, mas imagina a situação hipotética que você está no meio do mato de noite. Aí você está com a lanterna, aí está com seu celular. Você pega um objeto, liga a sua lanterna no meio do mato de noite, rapaz, né? Aí, imagine que você liga uma lanterna e bota assim pro ar. Tu vai ver a sombra de alguma coisa? Tu não vai ver a sombra de nada. Então, se você estiver no meio da noite e for num lugar aberto, no meio do mato, e abrir uma lanterna, você projetar, você não vai ver nada. Você não vai ver nada. Por que você não vai ver nada? Porque você está projetando onde? Né? Então, onde é que você estaria projetando essa imagem? Então, toda vez que eu vou projetar, eu preciso projetar em algum lugar. E aqui em geometria, a gente chama de plano de projeção. Então, se a gente tivesse na aula ao vivo e eu tivesse lá com o data show ligado, eu ia projetar no plano do quadro. Né? Eu ia projetar no plano da parede. Eu não posso pegar o data show e ir para o meio do pátio, lá, por exemplo, se eu estivesse no campus, chegar ali no meio da quadra, ligar o data show e botar no ar. Você vai ver o quê? Vai ver nada. Você vai pensar logo que o Kleber está doido, interna logo, porque não tem jeito mais não. Então você não vai projetar num lugar sul, você vai projetar em algum lugar. Certo? Então, a projeção, quando ela é cilíndrica, ela vai ser o seguinte. O que é a cilíndrica ortogonal? Projeção, a ideia de projeção, ela vem de projetar, de você jogar, de você colocar a sombra. A projeção ela é considerada cilíndrica e ortogonal quando a ideia é assim. Todo mundo lembra do que é um cilindro, né? Um cilindro, uma garrafinha, um cano, uma latinha, pronto. Então, a projeção cilíndrica ortogonal, a ideia é o seguinte. Projeção, você vai jogar para a sombra. Cilíndrica é como se a sua visão, ou a sua lanterna, ou o seu canhão de luz, ele fosse de uma maneira tão grande, imensa,
que projetasse formando um cilindro para você ver a sombra, e ortogonal significa que vai de maneira reta, de maneira formando 90 graus com o plano de projeção. Então, esse desenho daqui, ó, que vocês estão vendo, ele é um desenho que ilustra perfeitamente a projeção cilíndrica. É como se o camarada tivesse aqui, tivesse um cabeção, um olhão bem grandão, e o olho dele enxergasse de forma reta. Vocês estão vendo que os raios aqui projetantes estão todos indo de forma reta na parede, no plano de projeção. Então, se eu ligasse uma lanterna aqui imensa, um canhão de luz aqui, é como se o olho fosse bem grandão, e jogasse de forma reta na parede, certo? Tem que ter algum lugar onde você vai projetar. Então, você está tendo aqui um tipo de projeção chamado de projeção cilíndrica. Essa projeção, ela é cilíndrica. Ó, o acento está errado aqui, ó, acento é cilíndrica, certo? Ortogonal. Por que ortogonal? Ortogonal significa que essa projeção ela vai reta. Então, percebam que todos os raios projetantes estão indo perpendicularmente ao plano onde eu estou projetando, formando aqui a imagem, a sombra. E essa sombra é justamente a projeção. Clara, dá um exemplo aí de uma projeção que não seria cilíndrica para a gente entender. A projeção mais usual da gente, que é essa do Datashow, ela não é cilíndrica. Por quê? Porque essa do Datashow é mais ou menos assim, ó. Sai a luz de um ponto e projeta desse jeito, né? Não? A luz do Datashow. Não é assim que vai? Sai de um ponto e você faz desse jeito. Ou seja, você tem uma projeção, a do Datashow, você bota um objeto aqui, ó, e você projeta, você vai ficar aqui saindo desse jeito. E vocês estão vendo que a forma geométrica, quando eu projeto a partir de um ponto e você vai ampliando desse jeito, ela tem um formato cônico. A gente diz que isso daqui é uma projeção cônica. A gente vai trabalhar com projeção cônica? Não, eu não vou trabalhar com projeção cônica com vocês. Eu vou trabalhar com a perspectiva de ponto de fuga, que é uma mesma ideia da perspectiva cônica, porque você converge tudo para um ponto só. Beleza? Deu para entender a diferença da cilíndrica para a cônica? A cilíndrica é quando vai tudo reto. Então, esse outro bonequinho aqui, ó, olha só. Eu tenho aqui uma perspectiva. Isso é a perspectiva. Isso é a perspectiva. Eu olhei, esse cara olhou aqui por esse ângulo de forma reta. Essa sombrinha aqui que ficou é justamente a projeção. Certo? Justamente a projeção. Ortogonal cilíndrica. Ortogonal porque ela vai reta. E aqui o que eu teria justamente a vista que ele está vendo sobre esse ângulo, tá? Oi, Jennifer. Professor, o senhor falou que uma projeção em um Datashow, por exemplo, ela é cônica, né? Então, como é que eu iria ter uma projeção cilíndrica? Que aparelho, por exemplo? Imagina tu tá num teatro. Acho que um teatro tem uma situação bem simples. Já viram que se tiver uma pessoa lá, geralmente é um canhão de luz que vai para ela? Aquele canhão de luz, como ele é muito grande, né? E ele é comprido, digamos assim, a luz ela sai bem retinha, ela não amplia. Então, o canhão de luz daquele, ele dá uma ideia de projeção cilíndrica. Então, quando você pega um canhão de luz e eu tivesse um canhão de luz aqui, bem grandão, e eu ligasse, a projeção naquele plano ela ia ser cilíndrica, porque ele sai de acordo com o cilindro. Enquanto que, por exemplo, o farol de um carro, ele vai gerar uma projeção cônica. Né? Na verdade, o farol do carro não é nenhuma projeção cônica. O farol do carro, ele tem um formato... Eita. O farol de um carro, ele tem um formato de uma figurinha chamada de paraboloide. É um paraboloide. Aí ele tem um ponto onde fica a luz, que é justamente no foco desse paraboloide, e ele tem a propriedade de quando você liga aqui a luzinha daqui, tudo que bate aqui nessa partezinha do farol do carro, ele sai paralelamente ao eixo desse paraboloide. Por isso que os faróis dos carros, eles têm que ter esse formato parabólico, para que você, quando liga a lâmpada, tudo que bata saia de maneira paralela
ao eixo de simetria do paraboloide. Por isso que, não sei se vocês já viram, mas já viram que, não sei se vocês já, mas enfim, às vezes um carro, quando bate no cano, cai num buraco, alguma coisa assim, às vezes a lâmpada sai do foco. Quando a lâmpada sai do foco, você tem que parar numa loja para o cara botar de volta no foco, porque a imagem fica todo, o farol fica todo distorcido. Se pegar uma lanterna, a lanterna ela tem um formato de um paraboloide também. Pega uma lanterna, não sei se alguém já fez essa experiência quando era pequeno, eu já fiz. É um pouquinho treloso, só um pouquinho. Mas aí eu pegava a lanterna, desmontava ela todinha e tirava a lâmpada. Se você tirar aquela lâmpada da lanterna, você não vai iluminar quase nada. Porque quando você coloca a lanterna ali, né? É justamente isso aí que vai jogar bem muito. E quando você vai na lanterna, aí, tem que fazer isso daí, né? Aí quando você joga numa lanterna, você tem que colocar a lâmpada na lanterna bem certinho no foco. Se você pegar a sua lanterna e abrir, e a lâmpada que estava aqui você jogar para cá, você vai perceber que a iluminação já mudou totalmente. Porque você tirou do foco. E quando você tira do foco, aí sai um raio para cá, um raio para lá, um raio para lá. Aí você não tem o foco na sua iluminação. E quando a lâmpada está no foco, tudo sai paralelamente a esse eixo. Aí você consegue ter uma melhor iluminação. Ok, E assim funciona no farol do carro e outras coisas mais. A antena parabólica também é a mesma ideia. Oi. A questão, por exemplo, de uma lâmpada de luz normal, tipo, em um cômodo, seria uma projeção cônica ou... A lâmpada normal, na verdade, ela não vai estar projetando. Ela vai estar saindo para todos os lados, só para clarear, não vai ter nenhuma projeção. Agora, se eu acender uma luz e colocar algo aqui embaixo, para querer ver a sombra aqui no chão, eu já estou pensando numa projeção. Mas não é uma projeção cilíndrica, não. Né? Depende muito da posição que você está colocando em relação à lâmpada. Se eu coloco mais para cá, muito provavelmente eu vou desenvolver uma projeção cilíndrica oblíqua, não ortogonal. Se eu botar exatamente embaixo da lâmpada, eu vou ver uma projeção cilíndrica ortogonal, porque aí vem reta. Porque ortogonal vem de reto. Se a lâmpada estiver aqui, eu botar a imagem aqui, vai ser ortogonal. Se eu puxar para cá, ela vem oblíqua. Se eu colocar muito pertinho da lâmpada, vai ficar uma cônica. Se eu botar mais afastado, pode virar uma cilíndrica. Então, depende muito da posição que você está colocando. Toda projeção depende do que você está projetando, onde você está projetando e de que ângulo você vai estar puxando a projeção. Porque se esse mesmo objeto, o cara está aqui olhando de frente, ele está vendo uma projeção ortogonal. Mas se eu botar um olhar daqui desse ângulo, por esse ângulo daqui, ó, sei lá, olhando daqui, a sua projeção já não vai ser ortogonal, ela já passa a ser uma projeção oblíqua. E aí esses tipos de projeções que vão aprofundando, né? E aí vai gerar coisas bem mais complexas, que o pessoal geralmente vê essa parte mais complexa no arquitetura e urbanismo. Beleza? Kleber, me tira uma dúvida. No caso, por exemplo, minha sombra na parede, qual seria esse tipo de projeção? Depende. Do horário, da luz. Na verdade, depende da luz. A luz, na verdade, é de onde você está projetando. Tipo, se eu estiver aqui, certo? Vamos lá. Se eu estiver aqui, da parede, certo? Se eu botar uma lanterninha aqui e ligar, o que é que você vai ver da minha sombra? Você vai ver algo maior, porque você vai ver uma luz vindo aqui mais para cima, uma luz vindo mais para cá. Agora, se eu botar um canhão de luz a 2 metros de distância e olhar aqui, minha projeção vai ser cilíndrica, porque você vai ver um tamanho exatamente igual ao meu. Agora, se eu colocasse aqui inclinado, ó, se eu colocasse uma coisa aqui mais inclinada, você ia ver uma projeção oblíqua. Então, tudo depende de que você está projetando, onde você está projetando. A ideia da cilíndrica é essa ideia do canhão de luz imenso, que aí você projeta tudo reto. Agora, se eu projetar aqui nessa parede, eu ligo só um pontinho aqui, só uma lanterna, eu vou ter uma projeção cônica, porque a luz ela vai vir desse jeito. Certo? Se eu tivesse reto, ponto de luz aqui, na minha reta. Agora, se estiver vindo aqui de cima, aí a minha projeção vai ser oblíqua. Aí vai depender do ângulo, porque aí a projeção ela vai distorcer, depende do ângulo que eu estou colocando, entendeu? Aí você já vai puxar um bocado para o lado da trigonometria, porque você vai ter que olhar o seno, cosseno e tangente do ângulo, dependendo do que você escolhe. Eu acho que é o mesmo caso de um farol, né? Porque fica bem alto assim, depende para onde ele vai estar focado, a inclinação e tal, né? Exatamente.
Quando você coloca um farol, ele tem que ser de maneira tal que a melhor posição para que os navios enxerguem, né? Para não bater, digamos assim, na terra, falando a grosso modo, né? Para se localizar, né? Então, por isso que o farol ele é colocado sempre em local estratégico, né? Um local que as pessoas consigam enxergar e ter um referencial, né? Ficou clara essa parte inicial aí, gente? Quem abriu a câmera agora é Elaine, Dona Ivanilda, boa tarde para vocês. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, professor. Desculpa o atraso, viu? Nada, sem problema. Vamos lá. Boa tarde, mas chegou. Continuando aqui, vejam só. Vocês estão vendo aqui 10 pecinhas, 10 imagens. Tá vendo? Dessas 10 imagens, essa primeira daqui é uma vista ou uma perspectiva? O que vocês acham? Essa primeira. Vista ou perspectiva? Acho que é vista. Eu também acho que é vista. Acho que é vista também. Acho que é vista também, professor. Perfeito. Então, acho que todo mundo já entendeu a diferença aí entre vista e perspectiva. Muito bem. Então, olha só. Quando você olha aí essa primeira imagem, você percebe que ela é uma vista. Como é que você sabe que ela é uma vista? Porque você não tem como olhar para esse objeto e imaginar uma figura tridimensional. Você não tem como imaginar essa primeira imagem e tentar enxergar uma figura tridimensional. Isso aqui é só uma vista. Só uma vista. Agora, quando vocês olham para essas peças todinhas aqui, todas essas peças que vocês estão vendo, certo? Todas essas, mais 9, né? Mais 9. Essas 9 peças são 9 perspectivas. 9 perspectivas. Certo? Aqui é uma vista e aqui são 9 perspectivas. Olhando para essas 9 perspectivas, eu acho também que é bem de boa que vocês perceberem que são 9 peças diferentes, né? Eu acho que dá para perceber que todas as 9 são diferentes. São 9 peças diferentes. Aqui é uma cabana, isso aqui é outra coisa, isso aqui é outra resenha, cada uma é diferente da outra. São 9 peças. Agora, imagine que eu queira olhar a peça por esse ângulo, tá? Imagine que eu esteja aqui e eu quero olhar a pecinha por esse ângulo. O que é que você enxerga olhando por esse ângulo? Essa. Todas essas 9 peças, ao olhar por esse ângulo daqui, o que é que a gente vai ter nessa vista? Lembra? Vai ter a mesma Retângulo, vista né? da primeira Retângulo, imagem. a mesma vida, exatamente. Vai o quê? Ter a mesma imagem da primeira. Exatamente. À vista. Olhando por esse ângulo, vê exatamente essa vista daqui, pô. Aí, Clebinho, eu tô vendo uma rampa. Gente, uma rampinha. Uma rampinha. Se eu pegar um retângulo aqui, como vocês estão vendo. Certo? Se eu pegar aqui esse retângulo. Se eu pegar esse retângulo assim, se eu inclinar ele, ou seja, vocês olhando uma rampa aí de frente, olhando por essa vista que vocês estão vendo mesmo, se eu olhar essa rampa aqui de frente, você não tem como saber que é uma rampa. Você só vê um retângulo. Vê um retângulo, se eu botar assim, você vê um retângulo. Então, se eu girar esse objeto, esse retângulo, mesmo ele estando assim, você vai continuar vendo um retângulo. Vocês estão percebendo, gente, que vai ser sempre um retângulo? Estão vendo ou não? Então, isso são retângulos. São retângulos. Então, a rampa, mesmo você olhando de frente, você só vai estar vendo um retângulo. Então, essas 9 imagens, olhando por esse ângulo, vai dar sempre a mesma vista. Por quê? Essa daqui, se eu olhar por aqui, eu vejo esse retângulo e vejo outro retângulo. Vejo isso. Aqui, vejo um retângulo, vejo outro retângulo. Aqui, vejo esse retângulo, vejo esse retângulo. Aqui, vejo esse retângulo e vejo esse. Olhando por esse ponto de vista. Então, por esse ponto de vista, eu estou vendo em todas as 9 peças a mesma vista. Então, é impossível com uma vista só você dizer qual é a figura que você está tratando. Não tem como você saber qual é a figura que você está tratando por um ponto só de vista. Certo? Você teria que colocar
todos os pontos, assim, não todos. A gente vai ver que a gente precisa colocar 3 pontos de vista para a gente estar representando, tá certo? Vocês perceberam que é a mesma vista? Posso seguir, né? Mas, se eu olhar por esse ângulo daqui, ó, olhar por esse lado, imagine que o camarada esteja aqui e eu olho por esse ângulo essas 9 peças. Vê. Se eu olhar por esse ângulo daqui, essa peça, eu vou ver isso. Mais ou menos, tá, gente? Estou só fazendo aleatório aqui para vocês verem. Eu vejo isso. Essa daqui, ó, eu vou ver algo mais ou menos assim. Essa outra, eu vou ver algo mais ou menos assim. Essa outra eu vou ver assim. Vejam que se eu botar por esse ângulo de vista, as 9 peças têm vistas totalmente diferentes. Todas 9 vão ter uma vista totalmente diferente uma da outra. Deu para enxergar essas vistas, gente, dessas 9 figurinhas aí? Claro que eu estou fazendo a mão livre, né? Não está com a medida certa, nem nada. Quando a gente for construir, a gente vai fazer isso daí. Eu não quero, na aula de hoje, que vocês aprendam a construir. Eu quero, na aula de hoje, que somente vocês reconheçam essas vistas. Que vocês olhem para isso e entendam. Pô, entendi. Entendi esse desenho que Kleber fez. Entendi esse desenho. Entendi esse desenho. Quero que vocês entendam. É isso o objetivo dessa semana. Que vocês olhem e entendam. Várias vistas, dentro de um padrão. Eu vou colocar daqui a pouco esse padrão aqui para vocês. Beleza? Ficou claro até aqui, gente, essas vistas todas? Ficou, professor. Então vamos seguir. Aí vamos tentar falar mais um pouquinho e tentar padronizar o sistema mongeano. Qual foi a ideia desse camarada Gaspar Monge? O Gaspar Monge, ele tentou fazer o seguinte. Essa imagenzinha daqui é justamente a imagem com precisão da ideia de Gaspar Monge. Como é que ele pensou em fazer esse sistema de vistas ortogonais? Ele pensou um objeto. Imagina esse objeto flutuando aí no meio de uma sala. Mas, Kleber, isso aqui é algo muito viajado, um objeto flutuando. Sabe uma coisa de arte que está bem na moda? Acho que vocês já devem ter visto. Em salas, objetos pendurados no teto que você vai olhando e você vai mudando o ângulo e a figura vai mudando. Já perceberam vários artistas fazendo coisa desse jeito? Eu não sei o nome disso não, mas posso procurar se vocês quiserem. Vocês estão entendendo o que é que eu estou colocando? O que é que eu estou querendo dizer? Que você coloca numa exposição, que você olha aqui de frente e vê uma forma, e você vai rodando e você vai vendo que essa forma vai mudando. O objeto, a peça, é tipo flutuando, com linhas bem fininhas presas no teto, e você tem essa mesma ideia. Essa é uma ideia que esse camarada teve para você botar as vistas ortográficas de uma figura, e alguns artistas em exposição, né? No mundo inteiro, eu acredito que tem exposições desse tipo. Tem até obras que são definitivas. Não sei se nos Estados Unidos, não sei em que lugar nos Estados Unidos, mas sei que lá tem um que é tipo uma estátua, que você vai andando e você vai vendo formas diferentes. Depois eu posso mostrar aqui para vocês, abrir o Google e a gente pesquisar sobre isso. Então, olha só. A ideia de Gaspar Monge, para a gente entender como é que ele pensou no sistema, é essa. Imagine aqui um objeto flutuando no meio de uma sala, certo? No meio de uma caixinha, dentro de uma caixa, ou dentro de uma sala, tanto faz. Aí o que acontece? Percebam que ele vai olhar por esse ponto, e aí vejam que nesse ponto que ele está olhando, é como se aqui eu tivesse uma luz, certo? Como se aqui eu tivesse uma luz, a lanterna, o projetor, e eu pegasse, fosse projetar, fosse olhar a sombra desse objeto. Então, vê só. Então, imagine aqui essa sombrinha, o cara olhando. Quando eu estou por esse ângulo e eu olho para o objeto, imagine que isso aqui fosse uma lanterna, uma luz, aquele cilíndrico, tá, gente? Canhão de luz. Imagine que isso aqui seja um canhão de luz. E eu olhei para a peça. Vocês concordam que olhando por esse ângulo, é justamente aqui que eu estou vendo a sombra quando ele olhou por esse ângulo? Então, olhando por aqui, liguei uma lanterna aqui, a sombra ficou aqui.
A vista ficou aqui. Bom, eu falei para vocês que a gente vai padronizar. Qual é o padrão que a gente vai trabalhar para saber qual é a frente, qual é a traseira, qual é tudo isso? Então, o padrão, preste atenção. Estando a peça nessa posição, esse ângulo de visão, nessa posição, está padronizado como sendo a vista frontal. Essa vai ser a vista frontal e vocês vão ter que saber. Então, para não ficar, eu estou vendo de frente, eu estou vendo de frente, eu estou vendo de frente, esse é o padrão. Essa posição vai me gerar a vista frontal. Certo? Daqui é a frontal. Aí vem, se aqui é o frontal, então é claro que se o bonequinho está flutuando aqui por cima, então daqui ele está vendo através de uma vista superior. E, consequentemente, se isso aqui é a frontal, quando ele vem para o lado de cá, ele estaria na lateral esquerda. Na lateral esquerda. Esse vai ser o padrão da gente. Frontal, lateral esquerda, superior. Se pudesse ir para baixo, aí seria a vista inferior. Se ele vem para o lado de cá, é a lateral direita. E se ele vai lá para trás, ele vai estar vendo a vista posterior, que é justamente a vista por trás. Fala, Jennifer. Professor, o senhor podia explicar um pouco sobre a lateral, as laterais? Posso. Vê, a frontal, tu interessa a frontal? Entendi, sim. Entendi. Pronto. Então, se ele está aqui na frontal, então, se ele vai para esse lado, é lateral. Se ele vai para esse lado, é lateral. Lado esquerdo, lado direito. Só isso. Então, ele vem para cá, olha o objeto de frente, ele está vendo pela lateral esquerda. Ou ele vem para cá, olha o objeto de frente, ele está vendo pela lateral direita. Se ligar assim. Eu pensava que era mais complexo. Eu fiquei assim. Só isso. Outra dúvida também. Por exemplo, se o senhor pedisse para a gente colocar qual é a frontal, qual é a lateral, qual é a superior. Eu estou aqui, para mim, a minha vista frontal seria essa do bonequinho de cá, que o senhor colocou lateral esquerda. Certo? Seria a minha vista frontal. Porque, assim, é muito de onde a gente está. Não é verdade? Então, assim, o senhor, numa atividade, propondo uma atividade, o senhor demarcaria algum ponto para a gente se localizar ou não? Ficaria... Essa visão daqui, essa é a frontal. Toda peça que você tiver, deixa eu só passar aqui, por exemplo, estou aqui. Por esse ângulo, essa é a frontal. Essa é a frontal. Toda peça, esse daqui, frontal. O frontal é sempre nesse sentido, nessa posição. Nessa posição. Aqui ele está vendo frontal. Essa é a vista frontal. Certo? A frontal vai ser sempre nessa posição. Essa vai ser a frontal. Então, esse é o padrão. Aqui é a frontal. Nessa posição. Na verdade, existem 3 eixos. Vou pegar um pedacinho branco, mas dá para rabiscar aqui. Existem 3 eixos. Um eixo aqui, um eixo aqui e um eixo aqui, que vão estar dando o esqueleto dessa peça. A gente vai aprender isso depois quando estiver em perspectiva. Tem um para cá e um para cá. Tá? Esses 3 eixos, eles vão ser o esqueleto da peça. Agora, quando você tem esses 3 eixos, essa visão daqui, por esse ângulo, é definido como a frontal. Aqui é a frontal. Esse é o referencial. Essa é a frontal. Cleber, mas eu vim para cá. Mas para efeito de desenho geométrico técnico, a norma essa é a frontal. Beleza? Essa vai ser a vista frontal da gente não, né? Do sistema brasileiro, da norma brasileira de vistas ortogonais. Esse é o padrão. Tá massa? Bom, aí vê só. Para entender o pensamento de Gaspar
Monge, para entender o pensamento de como ele criou, como ele desenvolveu esse sistema mongeano. A ideia é o seguinte: quando eu olho por aqui, preste atenção, quando eu olho por aqui, imagine que isso aqui seja a lanterninha, a luz, o canhão de luz, aqui seja o objeto e aqui seja a sombra. Vocês estão vendo que essa sombra daqui é justamente a sombra quando eu olho daqui, olhei por esse ângulo, a sombra está lá atrás. Então, essa sombra, essa vista, a gente diz que é a vista... da cor que eu estava, cadê? A gente diz que essa vista é a vista frontal, ou pode ser chamado também de vista anterior. Ela vai aparecer exatamente aí, a vista frontal ou a vista anterior. Aí, quando você olha para a lateral, pela lateral esquerda, imagine a sua lanterninha aqui, olhando aí pelo lado esquerdo, certo? Estão vendo ou não? Ô, professor, desculpa, eu não entendi porque o senhor tinha falado, ou eu não prestei atenção, que no caso dessa vista aí frontal, quando ela é posterior, que é por trás, porque no caso na vista aqui desse bonequinho que tem aqui frontal, né, ela não está por trás, essa vista, aí o senhor está falando que é vista anterior. É a mesma coisa que frontal, é a mesma coisa. Anterior e frontal é a mesma coisa. Agora, se você olhar por trás, é a posterior. Sim, sim. No caso, se o bonequinho estivesse do outro lado, né? Se o bonequinho estivesse desse lado, aí eu teria a sombra viria do lado de cá, que seria a vista posterior. Entendi. Ok. Quando você vem para a lateral esquerda e você acendeu aqui a sua luzinha, apontou a luzinha para o objeto, a sombra ficou aqui desse lado, não ficou? Mas essa sombra está sendo produzida quando você colocou sua lanterna por que lado? Do lado esquerdo. Então, a gente diz que essa vista daqui é a vista lateral esquerda. O que eu quero é que vocês entendam qual é a ideia de Gaspar Monge para poder colocar esse padrão. Olhou de frente, a sombra ficou lá atrás. Então, lá é a vista frontal. Olhou pela esquerda, a sombra ficou do lado direito. Então, a vista lateral esquerda está aqui. E quando eu olho aqui por cima, eu vou ter a sombra, eu vou ter a projeção aqui. Então, é justamente aqui nesse chão que eu vou ter a vista superior. Justamente nesse ponto, que eu vou ter a vista superior. Isso é o padrão, que é justamente o padrão mongiano. Aí, existem 6 vistas: frontal, posterior, esquerda, direita, superior e inferior. Só que para a gente trabalhar com o sistema mongiano, a gente precisa de 3 vistas principais, que são elas a anterior, superior e a lateral esquerda. Aí, se você estiver dizendo assim, Cláudio, então o que a gente vai ter que trabalhar são com essas 3 vistas, anterior, superior e lateral esquerda. Essas vão ser as 3 vistas que a gente vai estar utilizando, tá certo? A gente só utiliza as 6 vistas, gente, quando a gente está mexendo com peças muito complexas. Com peças que tem muito cortes nela, muitos encaixes. A gente trabalha geralmente com 6 vistas quando a gente está mexendo com engenharia mecânica, né? Trabalhando com mecânica de peças, então você tem que trabalhar com as 6 vistas, porque tem peças bem complexas, ou quando está pegando algum projeto arquitetônico bem pesado, que você teria que ver todas as vistas. Aí você puxa as 6 vistas. Mas para a gente, essas 3 vistas, a gente vai estar dando conta, certo? Aí, vê só, quando eu for abrindo essa caixinha, olha como é que vai ficar posicional. A vista frontal ou anterior, ela está aqui, ó aqui. A lateral esquerda está aqui e a superior ficou aqui embaixo. Então, quando você vai abrindo, vejam, a frontal está aqui, a superior está abrindo aqui embaixo e a lateral esquerda do lado direito. Se Cleber está tudo ao contrário, não é que está ao contrário, é que Gaspar Monge, ele imaginou que as vistas seriam determinadas pela sombra.
Então, é justamente essas sombras que a gente vai estar analisando. Estão percebendo? Então, por isso que quando a gente vai padronizar, ó, quando eu abro essa caixinha, olha como é que fica o padrão. E esse padrão é o que eu digo para vocês, é uma das coisas que eu vou querer que essa semana vocês tenham na cabeça de todo jeito. Eu disse, eu não vou dar construção para vocês essa semana, mas todo dia, pega aí uns 15 minutinhos, 20 minutinhos do teu dia e namora com isso aqui, paquera com isso aqui, bota lá, certo? Bota lá na tua frente, bota lá no teu celular, bota do teu lado, dorme contigo do lado, vamos namorar, amor? Aí olha para cá e fica olhando isso aqui, para tu saber justamente esse padrão. Então aprende. Essa vista daqui é a vista frontal. Clebinho, por que VA? Porque pode ser chamada de anterior, certo? Essa vista daqui é a lateral esquerda. Vai ser assim, Vai ser assim. Esse é o padrão da gente. Kleber, existe outro padrão no mundo que bota ao contrário? Tem. Tem outro sistema, que se chama sistema do terceiro diedro. Que lá nos Estados Unidos e no Canadá se usa outro sistema. Mas aqui no Brasil, na Europa, é esse sistema que a gente vai usar. Então, frontal, lateral esquerda, e aqui é a vista superior. Ah, eu vou gravar assim, frontal, o de cima está embaixo, o da esquerda está na direita, como você quiser. Mas você tem que ter isso aqui na cabeça. Porque quando pegar a questão, ela vai vir assim, ó, vem, olha lá. Você vai ver isso aqui. Não vai ter nada escrito, vai ter isso aqui, isso aqui. Aí você vai ter que olhar para isso. E olhando para isso, não vai ter nada escrito. Aí você já sabe que isso daqui é a vista o que? Essa. Essa é o que? Essa aqui. Mostra a figura de novo. Não, sem figura. Tem figura. Ah, Kleber, aí a gente não adivinha não, meu filho. Não. Mas, minha gente, olha pra Kleber com graça, rapaz. Olhou. Fazendo a gente passar vergonha no crédito e no débito. Ó, essa aqui vai ser sempre a frontal. Sempre a frontal. Ou anterior. Essa vai ser sempre o quê? A lateral esquerda. E essa aqui vai ser o quê? A superior. Isso vocês têm que estar ligados. Frontal, esquerda, superior. Frontal, esquerda, superior. Em todas as peças, porque a gente só vai usar esse sistema aí, que chama sistema do primeiro diedro, que é o sistema usado aqui no Brasil. Não fiquem focando na figura, não. Ó, por enquanto é só isso. Não tem as três vistas? Essa daqui, frontal. Essa do lado. O professor, e sempre vai estar nessa ordem? Sempre. A primeira é frontal, lateral e superior? Exatamente. Olha, se for assim, viu? Tá. É exatamente essa posição, só isso. Olhou para cá. Aqui são as três vistas. Eu não quero que vocês reconheçam as vistas agora. Vou querer daqui a uns 15 minutos, mas agora não. Ó, daqui a uns 10 minutinhos eu vou querer, mas por enquanto eu só quero que vocês olhem para cá. E isso é o quê? Frontal. Aqui. Lateral, o quê? Esquerda. Aqui. Superior. Aqui, vai, Denis. Aqui. Frontal. Aqui. Lateral esquerda. Aqui. Superior. Frontal, lateral esquerda, superior. Então, olhou três vistas. Frontal, lateral esquerda, superior. Frontal, lateral esquerda, superior. É isso que eu estou falando. É isso que eu preciso. Professor, então é só gravar a ordem. Tem que gravar exatamente essa ordem. Não importa a figura que tenha. Não, vai importar. Mas por enquanto, agora, nesse momento da aula, é isso que eu quero. Por enquanto, o que eu quero é que vocês percebam essa ordem, que a ordem é sempre essa das vistas. Por quê? Porque a gente está no Brasil. Se tiver em outro lugar, no Canadá, nos Estados Unidos, aí já é outra norma. A norma da gente é essa. Frontal. Onde é mais fácil, professor? É a mesma coisa. É só descer ao contrário. Onde for a mais fácil, eu tô indo pra lá, porque essa Essa daí é melhor. Vai É se só mudar, colocar né, Edja? frontal, esquerda. Mídias. Depois dessa unidade eu volto. Vamos fazer a live da viagem para os Estados Unidos, ó. Aprender desenho geométrico lá.
Mas No intercâmbio. a única coisa que muda, gente, é que em vez de desenhar desse lado, desenha desse lado. Em vez de desenhar aqui embaixo, desenha aqui em cima. Mas é a mesma coisa, tá? Só que esse método da gente, que é o método brasileiro, tá certo? Esse método brasileiro, ele é justamente o método que a gente vai utilizar, que é o método mongiano. Então, por enquanto é saber, não tem escrito frontal, esquerda, superior. Pegou as vistas, frontal, esquerda, superior, frontal, esquerda, superior, frontal, esquerda, superior. Pegou a peça, cadê a peça? Pegou a peça. Se eu pegar a peça, o que é que eu sei da peça? Essa visão é o quê? Frontal. Essa visão é o quê? Lateral, esquerda. Essa visão aqui é o quê? Superior. Pegou a peça. Por aqui, frontal. Por aqui, lateral esquerda. Por aqui, superior. É isso que eu preciso que vocês entendam nesse momento. Frontal, lateral esquerda, superior. Clebinho, e qual é a melhor maneira, qual é a menor maneira de você aprender isso? Como eu disse, é experimentando, como eu disse, namorando, é paquerando com isso, é chegar todo dia. Como é que você namora? Ah, Cláudia, faz muito tempo, já esqueci. Mas vamos lá. Imagina que você namora. Então você pega, você vai olhar, você vai admirar, você vai olhar o ponto. Eita, tem uma marquinha aqui. Eita, tem uma marquinha aqui. Eita, isso aqui é aqui desse jeito. Isso aqui é assim. O cabelo é assim. É a mesma coisa aqui. Ver todos os detalhes, professor. Muitos detalhes. Esse daqui, essa peça puxou um pouquinho para cá. Essa peça tem uma marquinha aqui. Essa peça tem uma coisinha escondida por trás. Então, é a mesma coisa. Então, você vai olhar. Então, você vai ter que olhar isso, experimentar isso aqui para você aprender mesmo. Tá? A técnica é essa. Vocês têm aí material, vocês vão ler. Mas tenham certeza, só vai aprender realmente quando tentar ler. Por isso que eu não vou passar construção essa semana. Tem a pena, Deus tem a pena da gente. Não, gente, vai ser difícil não, vocês vão perceber. Eles vão se ligar bem direitinho. Então... Kleber, pelo amor de Deus, de onde você tirou isso? Vai ser tranquilo. Ó, então Eu nunca estudei isso na minha vida, não lembro não. Isso aqui a gente vê no curso de desenho, né? No curso de artes, nas engenharias, na faculdade, né? Engenharias, arquitetura, matemática, design, esses cursos assim. E vocês precisam, porque vocês trabalham também com desenho, né? Então vocês precisam ter. Vai usar muito, eu sei que vocês usam muito isso em Agilo. Vai mesmo, até Ângelo, ele estava comentando, falando de perspectiva. As meninas acredito que lembram, pessoal, e ele citando, né, que o ideal seria que as aulas estivessem alinhadas. Aí, realmente, agora, falando, Kleber, aí me veio muitas figuras que ele passa e tal. Isso. Ah, Maria, se prepare, minha gente, começou agora. Aí a gente vai padronizar o negócio, é padronizar, dar um padrão para ficar bem direitinho. Vai, Jennifer, tranquilo. Beijo para tu. Aí, vê só. Isso daqui é o que eu quero que vocês saibam de todo jeito. Pegou as três vistas, frontal, esquerda, superior. Olhou para a peça, frontal, esquerda, superior. Beleza? Tranquilo? Agora vamos olhar para o seguinte. Se eu quisesse pegar realmente todas as vistas, essa seria a ideia. Olha os 6 bonequinhos nas 6 vistas tradicionais. Então, eu olho por aqui, eu vejo a sombra lá atrás. Eu olho por trás, eu vejo a sombra aqui na frente. Eu olho pela esquerda, eu vejo a sombra aqui atrás. Eu vejo a sombra aqui na direita. Se eu olhar para a direita, eu vejo a sombra na esquerda. Se eu olhar por cima, eu vejo a sombra aqui embaixo. Se eu olhar por baixo, eu vejo a sombra aqui em cima. São 6 vistas, mas como eu disse, a gente não precisa dessas 6 vistas. Essas 6 vistas precisa, se você quiser aprofundar, claro, ou se você for fazer engenharia mecânica, porque as peças vocês precisam das 6 vistas, tá? E quais são as vistas principais para a gente? Vou destacar mais uma vez. Frontal ou anterior, lateral esquerda e superior. Essas são as 3 vistas que eu preciso que vocês identifiquem, tá? Só para você entender, essa caixinha com essas 6, ela se abrindo, ela fica justamente desse jeito. Frontal, superior aqui, inferior aqui, lateral direita aqui, lateral esquerda aqui,
e a posterior, que é a vista traseira aqui. Agora, a gente vai sempre olhar, o padrão é esse, no sistema que a gente usa, que é o sistema usado por a gente aqui, que se chama sistema primeiro diedro, tá? Então, esses são os 3 vistas que a gente tem para trabalhar. Essas são as 3 que a gente vai estar mexendo. Frontal, É lateral. sistema o quê, Kleber? Primeiro o quê? Diedro? Primeiro diedro. E o que é diedro? Diedro é uma Peraí. região do espaço limitada por 2 semiplanos de mesma origem. Imagine que você tenha 2 semiplanos. Diedro é uma região do espaço limitado por 2 semiplanos. Tá? Aí tem o primeiro, segundo, terceiro diedro, a gente usa o primeiro. Mas não precisa se preocupar com isso, não. Para a gente, o que a gente precisa se ligar é que essas são as 3 vistas. Frontal, esquerda, superior. Tá? Ó, esses são os diedros usuais por a gente, que a gente usa aqui no Brasil. Existem outros diedros, tá, gente? Ó, isso aqui já é a representação de um terceiro diedro, que é tudo invertido. Inverte tudo. Aqui inverte tudo no terceiro diedro. A norma brasileira recomenda esse que a gente está falando primeiro. Esse é o que a norma recomenda, então é o que a gente vai utilizar. Mas o terceiro, ó lá, Estados Unidos e Canadá. Não muda praticamente nada, é só o padrão. O que muda dos Estados Unidos, certo? Para esse que a gente usa, é que em vez de desenhar superior embaixo, lá nos Estados Unidos ele desenha superior em cima. Em vez de desenhar a lateral esquerda do lado de cá, ele desenha do lado contrário. Só isso. Esses arquivos vocês já receberam todos no Google Classroom. Está lá em materiais de apoio. Agora tem muito arquivo lá, que é arquivo para passar mais de um mês, talvez 2 meses. 2 meses não. Umas 6 a 7 semanas, talvez. Tem muito material lá. Tá? Vocês focam nesse daqui, para não ficar querendo olhar tudo de uma vez. Aí tem, ó, vários diedros, vários aprofundamentos e tudo mais. Bom, agora eu quero que a gente aprenda isso aqui. Enquanto eu faço a chamada, eu quero que vocês deem uma olhada no seguinte. Uma das coisas que a gente precisa saber de todo jeito é trabalhar, construir as linhas invisíveis. Oh, meu Deus, cadê? Tá rodando o som aqui. Então, olha só. Saber construir as linhas invisíveis, geralmente é uma das partes mais difíceis, tá certo? O que é a linha invisível? A linha invisível é assim. É como se fosse uma visão de raio-x. Você vai desenhar na sua vista o que você está vendo ali de frente, mas tem algo por trás que você não vê. Esse algo por trás que você não vê, você tem que sair colocando através de uma linha tracejada, que é uma linha invisível, tá? Bom, enquanto eu faço a chamada, eu quero que vocês olhem para o seguinte. Vocês estão vendo essas 3 peças, e sob esse ângulo, sobre esse olhar aqui dessa setinha, que é a vista lateral esquerda, certo? Pela lateral esquerda, dê uma olhada nessas vistas. Essa vista dessa figura, essa vista dessa figura, essa vista dessa figura. Olhem aí para essas vistas e vejam se vocês estão ligados aí. O que é que cada uma dessas vistas representa. Então, olhando aí essas vistas, né? Então, não é ficar pensando, como é que eu ia construir isso? Não. Quero que vocês olhem para essas 3 e vejam, isso realmente confere com isso aqui? Isso é realmente o que eu estou vendo de esquerda? É. Mas por quê? Isso é o que eu estou vendo? É. Mas por quê? Então, é justamente que vocês olhem para essas 3 vistas daí e me digam exatamente se vocês conseguem reconhecer essas vistas, certo? Que eu coloquei aí. Dá uma olhadinha, 3 minutinhos aí, 4 minutinhos, enquanto eu faço a chamada, para vocês entenderem. Esses tracinhos são as linhas invisíveis, né? Exatamente. As linhas invisíveis são aquelas que estão tracejadas. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, fazer a chamada enquanto vocês vão olhando essas vistas daí. Amanda não está. Andréia não está. Angélica não está. Camila não está. Carol não está. Christian Darlen não está.
Gabriela não está. George não está. Yasmin não está. Jonathan não. Lindoval não. Monique não. Pedro Emiliano não. Rafael Cardoso não. Rafael Paulo não. Rebeca com K tá não, né? Só tá Rebeca com C. Rebeca com K. Rebeca com K tá não. Não está. Rebeca com K não está. Tayane também não, né? Tayane não. Yasmin também não, né? Pronto. E aí, pessoal? Conseguiram? Professor, eu acho que eu entendi uma parte dessas imagens aí. Acho que ele não entendeu. Eu acho que entendi uma parte só dessas imagens. Vamos lá tentar entender. Oi. Essa primeira imagem está mostrando como realmente é aí A vista, né? a vista. Isso. Vai ver. O que acontece na primeira... Oi, pode falar. Na terceira imagem, eu imagino que os dois lados são iguais, né? Tanto o... É posterior, é? Ali não. Essa o lateral... Lateral não, esquerda. essa aqui é lateral. É. É? Lateral esquerda, é. Todas elas, lateral esquerda. A lateral direita, eu imagino que seja igual à lateral esquerda, que é toda fechada. E aí, esse tracejado aqui está mostrando a parte interna dessa Isso, peça. Não é isso? Exatamente. Nessa peça segunda aqui, eu não entendi esse tracejado, porque se ele é todo aberto, Certo. Vamos lá entender. eu não entendi isso. Vamos lá. Primeira coisa, a senhora colocou aí uma coisa bem importante, bem importante. Eu imagino, assim que a senhora falou, eu imagino que aqui é a lateral esquerda, eu imagino que a lateral direita seja a mesma ideia da lateral esquerda. Isso que a senhora falou foi perfeito. Não existe pegadinha, digamos assim. Não existe tipo, será que tem algum corte que fizeram aqui por trás? Isso não existe. Se a peça está sendo apresentada dessa forma, é porque não tem surpresa aqui por trás. Não tem surpresa. Quando você tem que pegar uma peça que, por exemplo, fosse necessário fazer um corte aqui por trás, aí é onde entram as peças mais complexas, onde 3 vistas não resolve. É quando eu preciso de 6 vistas, ou 4 vistas, ou 5 vistas. Então, se tivesse alguma coisa por trás, a peça tem que ser apresentada por vários ângulos e tem que ser colocado mais vistas. Essas peças com cortes escondidos não existem para a gente não vai ter. São peças mais complexas que existem, mas aí você precisaria de mais vistas para estar enxergando isso daí. Certo? Aí vamos lá. Essa linha daqui, isso aqui é exatamente o que vocês estão vendo. Por que não tem tracejado? Na verdade, tem tracejado nessa primeira peça. Por exemplo, essa linhazinha que vai daqui até o outro lado, aqui por dentro, certo? Daqui para cá. Você não vê essa linhazinha aqui por dentro. Ó. Teria uma daqui para cá também. Você não vê. E elas seriam tracejadas. Mas por que está contínua? Por que eu não estou vendo essa? Essa eu não vejo. Então eu vou passar, na verdade, uma contínua por cima da tracejada. Então, se tem uma contínua e tem tracejada por cima, você não vê o tracejado, porque a contínua dominou.
Mas existiriam essas linhas tracejadas, essa daqui, olhando por esse ângulo, tem uma tracejada, essa teria tracejada, mas você vê essa. Então, você coloca uma linha contínua. Por isso que aqui você está vendo a contínua, mas, na verdade, teriam tracejadas por cima da contínua, que aí você não percebe. Já essa segunda figura, quando você olha de frente, você vê isso. Quando você olha aqui pela esquerda, o que vocês veem são esses dois retângulos. Vocês veem isso e isso, não é isso? Isso é o que você vê. Só que existe nessa segunda figurinha, certo? Nessa segunda figurinha, veja que se você olhasse aqui por trás, no caso pela direita, né? Você tem essa pecinha aqui, ó. Você tem essa linhazinha que vai até embaixo, tá vendo? Essa linhazinha que vai até embaixo, você vê ela pela direita. Você não vê pela esquerda. Mas olhando por aqui, lembre-se que aqui por trás tem esse corte aqui, ó. Então, essa partezinha que eu não vejo, eu tenho que representar por uma linha tracejada. É como se minha visão fosse uma visão de raio-x. Aí, Kleber, se não tiver como ver, como eu disse, não existe adivinhação. Tudo que for colocado, você vai conseguir ver. Não tem adivinha, não tem como adivinhar, não. Então, aqui por trás, você percebe que tem uma linhazinha aqui, ó. E aí eu preciso colocar ela tracejada quando eu olho por esse ângulo. Tá certo? Essa peça daqui, por exemplo, essa segunda, se eu olhasse de cima, não teria tracejado. Mas se eu olhar pela frente, teria, ó. Pela frente tem essa linha aqui, ó. Tracejado aqui, e teria um tracejado dessa, e teria ainda um tracejado dessa. Se eu olhasse essa peça pela frente, eu ia ter 3 linhas tracejadas. Uma dessa parte, que vai até o chão, uma dessa parte que vai até o chão, e uma dessa parte que vai até o chão. Mas, como eu disse, essa semana não é para vocês construírem. Essa semana é para vocês reconhecerem as vistas. Dizer assim, poxa, eu estou vendo a vista. Aí eu entendo, eu aceito. Realmente eu estou vendo que isso aí é desse jeito. Essa é a ideia dessa semana, é você reconhecer. Não é ainda você construir. É só você conhecer. Só isso. Certo? Essa outra aqui. De frente você vê isso aqui, ó. Pela lateral esquerda é isso aqui que você vê, ó. A gente vê isso aqui. Isso é o que eu vejo. Isso é o que eu vejo aqui, ó. Isso é o que eu vejo. Isso é o que eu realmente vejo. Certo? É só isso que eu vejo. Ah, claro, se tiver alguma coisa por trás. Não tem adivinhação. Não tem. Agora, a peça deixa bem claro que tem aqui um buraco com uma certa alturazinha, ó. É muito nítido que tem um buraco aqui. Tá vendo? Então, esse buraco, olhando aqui pela esquerda, o que eu vou enxergar é justamente um tracejado aqui, gente. Esse tracejado daqui é por causa desse buraco. Também esse outro buraco que eu estou vendo por aqui, que é um buraco cilíndrico. Como é que eu não sei que não para no meio? Não tem adivinhação, gente. Se está vendo isso daqui, se ele não está mostrando que para ou que não para, é porque ele vai até o final. Se ele quisesse que esse buraco parasse aqui no meio, ele colocaria uma outra perspectiva ou colocaria uma outra vista. Não tem adivinhação. Então, esse buraco, como vai de ponta a ponta, um cilindro, quando eu olho de lado, eu vejo um retângulo. Você vê um retângulo. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho essa linha que vem daqui para cá e tenho essa linha que vem daqui para cá. Então, o buraco cilíndrico eu estou olhando de lado. Claro que se eu fosse olhar de frente, eu ia ver um círculo. Mas eu olhando por esse ângulo, eu estou vendo essas linhas tracejadas aqui, ó, que estão justamente aqui por dentro. Como eu disse, o objetivo de hoje é só reconhecer, não é construir. Certo? Só reconhecer. Ficou claro essas linhas invisíveis aí? Claro que tem peças que são bem difíceis, gente. Claro. Tem peças de máquina, às vezes, que eu olho assim, a galera lá da engenharia mecânica, que eu olho, boto para um lado, olho para o outro, e não consigo nem enxergar. Então tem peça que é muito complexa, que eu levo, às vezes, aí, um dia para tentar entender como é que é aquela peça. Imagina uma peça numa máquina industrial, que ela tem que se encaixar, mas de um lado ela tem que encaixar em 3 pinos,
do outro lado ela encaixa num pino cilíndrico, do outro lado tem que ter uma abertura para passar um líquido, do outro lado tem abertura para encaixar um motor, que por cada ângulo diferente seria um encaixe diferente. Então, se isso acontece, pô, acontece. Mas não é algo que a gente vai estar, ai meu Deus, eu tenho que saber todas as vistas e perspectivas do mundo. Não. Se você quiser, corra atrás e vá atrás de todas as perspectivas do mundo, todas as vistas. Mas tem muitas vistas que são muito complexas. Tá legal isso daí ou não, gente? Beleza até aí? Beleza, professor. Agora deu sentido essas linhas aí, quando você explicou. Né? É estudar, gente, é esforçar. Esse assunto exige tempo. Exige tempo para vocês irem sentindo esse assunto. Existe, certo? Ó, tem peças complexas também, que eu não estou preocupado com essas peças mais complexas, tá? Ó, tem algumas coisas muito padronizadas, muito formais. Eu estou deixando aqui essa parte toda, eu coloco o material todo, para que vocês entendam que existe. Não é que eu vou cobrar isso aqui de vocês. Não é que eu vou cobrar isso aqui de vocês. Certo? Então, isso existe. Ó aqui um exemplo de uma peça que tem vários encaixes. Eu não quero cobrar essas peças para vocês. Não quero. Mas se vocês quiserem, pode explorar. Não, Clebinho, cobra aí, cobra nível hard aí. Pode pedir, que não tem problema nenhum, não. A gente faz. Mas não é o meu objetivo. Então, tem muita coisa que a gente vai aos pouquinhos. É uma peça razoável, tá? Então, essa aqui já é uma peça um pouquinho mais difícil, tá? Então, tem muita coisa no material. Quero que vocês olhem para isso aqui, ó. Peguem aqui, ó, olhem aqui. Aqui é só cobrir os pontinhos, tá? Beleza? Com calma, exatamente. Hoje é só reconhecer. E qual é a atividade dessa semana? Vamos ver qual é a atividade dessa semana. Eu não abri o Classroom para vocês anexarem a atividade dessa semana, não. Vou abrir depois, tá? Mas a atividade dessa semana não é construção. Já está até respondida. É só vocês anexarem. É quase um dar um ok que assistiu a aula, tá? Que é essa daqui, ó. Que tem aí no material, mas eu vou organizar. É essa daqui. O que é que eu quero com essa atividade? De cabeça para baixo fica ruim, né? Ó, o que é que eu quero com essa atividade? Estão vendo aí, né? Essa atividade é o seguinte, tá lá no Classroom, vocês fazem, deixa para anexar para a semana. Mas eu quero que vocês namorem com essa fichinha. Viu? Olha, aqui é o seguinte, eu tenho 6 peças e 8 vistas. Vocês vão ter que encaixar cada peça com cada vista. Tipo, essa peça. Qual dessas 8 vistas, desses 8 esquemas, qual dessas 8 representa as 3 vistas dessa figura? Para mim, como é que eu vou saber quais são as vistas? Falamos que só disso, né? Frontal, esquerda, superior. Frontal, esquerda, superior. Frontal, esquerda, superior. Escreva na sua mão, frontal, esquerda, superior e fica olhando. Frontal, esquerda, superior. E a peça? Frontal, esquerda, superior. Então, o que eu quero nessa semana, e essa é somente a atividade, que vocês... Claro que vai sobrar vistas, né, gente? Tem 6 peças, tem 8 vistas, então vai sobrar. Então, o que eu quero é que vocês encaixem essa peça. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa ou essa. E vai pegar e ficar com isso daí, com essa fichinha, trabalhando. Não é construir, não é nada. Ignorem as linhas de terra. Cleber, o que é linha de terra? Vocês estão vendo que tem umas linhas aqui que nem são tracejadas, nem são contínuas, tá vendo? Essas linhazinhas aqui são as linhas de simetria. Como eu não consegui pegar uma imagem mais legalzinha, eu deixei com essas linhas de simetria. Essas linhas de simetria eu não vou cobrar para vocês. Estão vendo? Essas linhas aqui de simetria eu não vou cobrar. Só vou cobrar as tracejadas e as contínuas. Então, ignorem essas linhas de simetria. Não nem falar isso, acho que vocês já iam se ligar nisso, mas só para vocês entenderem. Essas linhas são chamadas linhas de terra, que são linhas para você dizer que de um lado e do outro você tem exatamente a mesma coisa. Mas o que a gente vai levar em consideração são as contínuas e as tracejadas. Então, pega, olha, tenta encaixar, olha, por que essa vista é essa? Por que eu tenho essa linha? Por que eu tenho esse L? Por que eu estou vendo essa linha? Por que eu tenho esse tracejado daqui? Por que esse tracejado está aqui? Só isso, tá? Vocês podem fazer de tudo.
pintar, colorir, imprimir, rabiscar, porque o que eu quero é que vocês, todos os dias aí, o máximo que vocês puderem, peguem e tentem entender tudo isso. É só entender, só encaixar. E aí, como eu disse, é viver, experimentar essa semana isso, porque na próxima semana a gente vai aprender a construir. Para a semana eu vou dar a peça e a gente vai fazer à vista. Essa semana eu quero que vocês percebam. Percebam que se encaixa com esse, perceba que essa linha encaixa certinha com essa linha vem encaixa alinhada com essa linha é alinhada com essa, esse ponto termina com a linha alinhada aqui, essa linha daqui, ó, ela é exatamente alinhado com essa, esse ponto termina aqui, mas tem uma linha lá que vai bater com ela, aqui tem outra linha, que é tudo se encaixando um com o outro. E eu quero, como eu disse, que vocês observem isso. Então, olhem, olhar, experimentar e anexar os números, né? Virar os números com o outro. Aí, quando for para a semana, eu abro o Classroom na semana 10 para vocês anexarem isso daqui, que é muito fácil, né? Só botar com o número. Claro, como é que eu vou saber que está certo? Aqui embaixo tem um gabarito, ó, tá vendo? Tentem não olhar o gabarito, senão não tem graça, mas está aí para vocês depois conferirem, né? Obviamente. Então, é isso, é experimentar isso, é ver qual peça se encaixa com qual vista. E entendendo que para a semana, o nosso processo vai ser, vou dar a peça, a gente vai ter que fazer a vista. Então, procure entender, olhar, estudar, olhar o padrão frontal, esquerda, superior, porque para a semana já tem que ser no automático. Aqui a frontal, aqui a esquerda. Vejam que todas as representações têm que ter nessa posição. Todo semestre tem gente que desenha uma do lado da outra. Perdeu, pô. Não é uma do lado da outra. É frontal, do lado a lateral esquerda e embaixo a superior. Essa é a posição. Tem que ser nesse padrão. Tá massa? Alguma pergunta? Tudo certo? Tudo certo, tudo certo, tudo certo? Entenderam, né? Tem muito material aí. Então não se aperreiem com muita coisa não, tá, gente? Deixa eu parar aqui a gravação. Qual é o título desse, Kleber? Só para a gente se localizar mais rápido.